Por favor. Boa noite. Tá dentro do quarto. Boa noite. Boa noite. Esperando o pessoal entrar. Tchau, Marcelo. Vai. Boa noite, Di. Tudo bom? Esperando meu amigo Maximiliano entrar. Gente, não repara o barulho. São os meus filhos pulando, quebrando a casa inteira. Hoje, como eu tinha prometido, a nossa live... Oi, Di, tudo bom? A nossa live vai ser sobre hemofilia. E o Maximiliano, o Max, como eu chamo ele, que é o rapaz que eu convidei, ele é hemofílico. Se eu não tô enganada, daqui a pouco ele entra aqui com a gente, ele confirma. A grave igual o Jorge. Então a gente vai falar o que é hemofilia, como hemofilia afeta a vida da gente, como lidar com isso, e é uma forma de informar também. Tudo bem, Di? E aí, como é que você tá? Trabalhando bastante? Eu tô só esperando o Max entrar. Eu acho que ele deve estar com algum problema de conexão. Então, eu vou começar explicando aqui. A hemofilia, ela é uma deficiência na coagulação sanguínea, onde o indivíduo ele tem a falta do fator 8 ou fator 9 de coagulação sanguínea. Então, assim, quando a gente se machuca, a gente necessita de uma cirurgia, alguma coisa, naturalmente o nosso sangue, o nosso corpo faz esse processo de coagulação. O que quando o indivíduo nasce, né, com essa patologia, com essa doença, isso não acontece, tá? No caso do meu filho Jorge, o Jorge ele é hemofílico grave, tá? Ele falta para ele o fator 8 de coagulação sanguínea. Ele tem, segundo os exames que ele fez, quando obteve o diagnóstico, ele tem 1% apenas de coagulação sanguínea. Boa noite, Natasha, bem-vinda. Ele tem 1% de coagulação sanguínea só. Então é assim, a vida de uma criança, de uma pessoa hemofílica, uma criança, boa noite, Marilúcia. A vida de uma criança hemofílica, gente, ela é bem complicada nos primeiros anos, porque, ó lá, meu convidado chegou, vou chamar ele aqui, viu, gente? Peraí, deixa eu convidar. Tô esperando ele entrar aqui. Gente, não repara a bagunça, tô aqui na sala, meus filhos podem aparecer na câmera por um momento. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Max, tudo bom? Tudo bem. Vou pôr o fone aqui que dá para escutar melhor. Tá bom, você tá me escutando bem? Estou te escutando. É que não repara a bagunça que a criançada tá tudo solta, pra daqui a pouco passar alguém aqui no fundo. Nesse período de pandemia não tem jeito, não. Max, deixa eu te perguntar, que já tem um pessoalzinho aqui assistindo a gente. Você é hemofílico grave, é isso? Moderado. Moderado, tá. Isso. Eu não lembrava. Você sabe qual que é a sua porcentagem de coagulação? 4,5%. 4,5%. Isso. Por um pouquinho eu não fui hemofílico leve, né? Por meio ponto, você... Um pouquinho. Eu estava explicando que o Jorge, ele é grave, o Jorge ele tem 1%. Certinho ali, a médica falou que na risca, ele tem 1% de coagulação sanguínea. Eu conheci algumas mães com filhos B grave, acho que é B grave,
tem 0,5%. Eu falei, meu Deus, se 1% já... 1% já deixa o coração da mãe disparado, imagina 0,5%. Gente, 0,5%, meu Deus, eu acho que, olha, eu vou falar para você. Mas essa questão de porcentagem ela é bem relativa também. Porque eu já conheci Sim, hemofílicos, eu conheci hemofílicos leves que tinham mais sangramentos que hemofílicos graves. Conheci hemofílicos graves que tinham menos sangramento do que eu. é, É uma coisa tem, um pouco estranha. Alguns tem uma casos questão de atípicos. organismo, eu não sei. Eu acho que, assim, hoje em dia, até por quem é o Jorge, quem conhece o Jorge pessoalmente, sabe que é uma criança que não para um minuto na vida dele. Então, assim, hoje, pelo comportamento dele, eu acho que até que ele sangra pouco. Uhum. Mas também, assim, quando sangra é para deixar a gente os 3 dias sem dormir. Mas eu era desse jeito também. Eu tinha muito sangramento. Mas Tinha assim, bastante. às vezes eu ficava 2 meses sem sangramento nenhum. Do nada dava aquele que vinha para matar a saudade. Mas quando eu Então, era menor, eu tinha muito mais sangramento. À medida que eu fui crescendo, foi diminuindo. e quando você lembra como que foi a sua fase da troca de dente? Nossa, sangrava bastante. Sangrava? Eu tô Sangrava passando isso bastante. agora com o Jorge. Só que hoje a gente faz a profilaxia, você não fez, né? Na minha época não existia ainda, né? Né? Peguei essa Então, fase. eu fico pensando, porque algumas mães, encontros, alguma coisa, me relataram que sangrou muito, que teve que fazer fator. Uhum. E o Jorge até que não sei. Porque assim, também Mas ele avisa, como ele já faz a profilaxia, isso previne também. A ajuda profilaxia já bastante. é um diferencial. E os Só que assim, meus, eles. Pode falar. não, fala, Os desculpa. meus, eles tinham características que eles bambeavam, mas eles não caíam. Então eles ficavam assim, bambos e sangrando. Aí eu tinha que ir eu moro em Timóteo, a 200 quilômetros de Belo Horizonte. Então eu tinha que ir a Belo Horizonte para receber o fator para fazer a extração lá. Aí nesse meio tempo, Nossa, assim, a máquina de lavar trabalhava pra caramba, né? Porque era um lençol por noite. nossa, eu E a minha imagino. mãe ficava com o coração na mão, né? Apesar de que não é Nossa, uma coisa grave, o sangramento no dente, mas para a mãe aquilo tem uma proporção imensa, né? Tudo, aliás, tudo para a mãe tem uma proporção imensa. A gente está tranquilo ali, a mãe está descabelando, e tem que ficar doido. nossa, o Jorge foi assim, o primeiro dente dele que caiu. Na verdade, o Jorge ele avisa e ele pede para Uhum. tirar o dente quando ele tá morto. Então, como ele tinha feito o fator certinho no dia da profilaxia, a gente tirou. Ali no ato de tirar, não sangrou muito. Eu falei, Uhum. bom, tá tudo bem. Deixei ele dormir. Quando ele acordou, a boca. Eu falei pra ele que ele parecia um vampiro. Isso aqui dos cantos, assim, da boca dele, O meu ficava cheio, assim. cheio de sangue. E aí a mãe já vai longe, né? Eu falei, meu Deus, ele podia ter engasgado dormindo com esse sangue. Né? Aí acordei ele, fiz fator. Hoje já a gente faz assim. Uhum. Mesmo se a profilaxia tiver em dia, extrair um dente, a gente arrancou um dente em casa, a gente já faz fator em seguida. Tem essa tranquilidade hoje em dia, né? Ter o fator em casa. Até eu fiz uma postagem que o fator em casa, não só o fato de você ter um medicamento, mas a própria aplicação em casa, ela dá um diferencial para a criança. Porque no hospital você está num ambiente hospitalar, um ambiente pesado, a criança tem que sair de casa. Dentro de casa, ela está no conforto da casa dela, ela se sente segura. Então é muito mais tranquilo para ela, para a criança. E, Sim, nossa, para mim, quando eu peguei a dose domiciliar, foi um prêmio, foi um tesouro, né? E assim, isso foi o quê? Eu tinha 25, 26 anos. Então, assim, demorou bastante. Né? Demorou sim. bastante eu conseguir. Então, meu período de infância foi um período, assim, bem conturbado. A minha mãe, É, acho que ela tem dois corações, porque não tem lógica, não.
E um já deve nem funcionar mais, porque Ele não aguentou. E uma coisa que você falou, eu não sei se todos são assim, mas eu acho que os hemofílicos são bem elétricos. Isso acho que é uma característica deles. Porque todos que eu vejo, assim, que eu converso com as mães, eles são bem. Eu era quietinho, eu só subia no pé de urucum, que tinha no quintal da minha só, casa, só coisas assim, coisas light. Né? só isso. Eu Então, tenho umas cicatrizezinhas aqui, mas isso é normal. meu Deus do céu, coitada da sua mãe. Eu falo que eu acho que eu não sei, os laboratórios deviam estudar se isso não é um Uma efeito característica. colateral, um efeito colateral, porque, gente, o Jorge, ele joga videogame pulando. Eu não sei como ele se concentra, como que ele joga, como que ele faz. E ele pula e joga ao mesmo tempo. Eu falo, meu filho, pelo amor de Deus, isso é sobre-humano, sabe? Tipo, e é assim, é o tempo inteiro andando, 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 pulando. E de um degrau para o outro, ele quer dar um pulo e pular 3 degraus e cair lá embaixo, e não adianta. E ele agora ele está com 7 para 8 anos, ele já tem um pouco da noção, Melhorou um né, de que ele vai. pouquinho? Melhorou um pouquinho. Mas, Gente, eu, mas eu, eu lembro de ó, coisas que eu fazia que hoje eu eu fico, hoje eu me coloco assim, como que eu fazia essas doideiras? Na época eu não tinha noção, mas tinha coisa que eu fazia que hoje eu penso, gente, como que eu fazia isso? Aí eu é falo pra aquela minha coisa, sobrinha que né? está com 12 anos assim, não faça isso que eu fazia isso aqui, eu conto para ela que eu fazia, não faça isso. É como diz, né? Deus que cuida, porque a gente nem É sabe Deus, eu como que acho que Deus tem uma atenção especial com os hemofílicos, porque ele cuida mesmo. ele Aqueles cuida. canos de PVC, aqueles mais finos, de água, tinha Sei, um bem compridão assim, eu vinha correndo com eles, sabe aquele pessoal que pula de salto com vara? sei, Imagina se Jesus, aquele cano arrebenta. Então, Senhor. assim, Deus estava lá em cima protegendo, porque se aquele cano arrebentasse, e eu fazia isso no quintal, olhava para o lado, porque a mãe estava olhando, eu pegava aquele negócio. Gente, não, E eu vou hoje falar. eu penso, como que eu fazia isso, gente? E como que eu sobrevivi, né? Porque não tinha fator. Se tivesse um machucado ali, tinha que correr. Era o tal do. É o CRIO que fala, Era o né? crio precipitado. Ele era uma bolsa de sangue, um tamanho assim, mais ou menos, quase 1 litro. Aquilo era 1 hora aplicando. Você tinha que ficar deitado, aquele pinga-pinga, aquilo era uma dor de cabeça e dava reações. E assim, a minha mãe, ela casou muito nova com meu pai, né? Então, assim, ela não tinha muito costume de viajar sozinha. Todas as coisas meu pai que resolvia. Mas uma vez ela teve que ir comigo em Belo Horizonte. E deu uma reação em mim que eu sentia calor e frio no hotel. E ela sozinha. Assim, Meu Deus. ela conta que ela passou um sufoco danado. Ela me deu banho frio, deu negócio para baixar a febre. Mas o crio tinha umas reações, às vezes a gente pensava se era bom tomar ou não tomar. Era cruz e espada. Nossa. Aí quando veio o fator, eu estava na 6ª série mais ou menos, aí já melhorou um pouco. Já foi um salto. Aí depois, alguns anos, veio a dose auxiliar, foi evoluindo devagarzinho, né? Foi. Mas o que que acontece? Deixa eu te perguntar, porque eu só sei o que eu li, porque o diagnóstico do Jorge foi em 2013 e o fator, a Uhum. dose domiciliar já era uma coisa nova nessa época, né? É, Mas é. eu bem dizer, eu ainda peguei a época boa. Foi na época do CRIO que teve a contaminação da AIDS, não foi isso? Foi isso. E, na verdade, o fator de coagulação, eu não sei se o Jorge já pegou o recombinante. Já tá no Porque recombinante. o recombinante, para quem não sabe, ele é sintético, ele é feito à base de células-tronco em laboratório. Ele usa o sangue como matéria-prima. O plasmático, ele usa o plasma, ele é retirado o fator do plasma. Só que hoje, aliás, desde 1989, ele começou a receber um tratamento que se chama, é uma purificação que ele recebe. Então ele mata todas as bactérias, vírus, ele elimina tudo. É inativação viral. Até 1989, essa inativação viral ela não existia. E muitas vezes a própria coleta do sangue ela não era feita com segurança. Porque não haviam protocolos de segurança, de doação, de transfusão.
E muitos laboratórios, eles iam para países pobres e faziam a coleta do sangue assim, sem exame nenhum. O objetivo deles era financeiro. Então, quando foi lá por volta de 1979, 80, a AIDS começou a surgir. E como esse sangue não era testado, obviamente que isso chegou tanto nos fatores de coagulação plasmáticos como no crio. Então, assim, contaminou muita gente. Só que quem usava o crio era produzido local, ele era produzido no Brasil. Mas quem usava fator, esse fator era produzido no exterior e era distribuído para o mundo todo. E o sangue o plasma era coletado em várias partes. Então, de certa forma, quem usava o fator nessa época se contaminou mais. Então, assim, nos Estados Unidos, eu vi uma matéria, até assim, uma matéria de uma revista séria científica, mas parecia mentira. Foram mais de 90% de contaminados. No Brasil foi um pouco menos, mas assim, ainda foi muitos. Eu fiquei no período de 85 a 1989 sem fazer fator, sem fazer o crio. Meu pai me deu... Eu era criança, né? Mas meu pai falou comigo, olha, você tem a opção de não fazer. Você tem esses riscos e esses benefícios. Então, de 85 até 89, foi na coragem mesmo, assim, sangramento sem nada. Mas foi uma opção, assim, que, de certa forma, me salvou, né? Porque seria uma loteria. Sim. Aí, quando foi em 89, surgiram os fatores plasmáticos já com essa inativação viral. Então, assim, ele é plenamente seguro. Ele é tão seguro como o recombinante. A diferença é que a matéria-prima é mais difícil de você obter, né? Mas o recombinante não. Mas a segurança dele é plena. Eu aplico assim, tranquilo. Então, assim, a partir de 89 que eu voltei a me tratar. E até 89 ainda não existiam centros de tratamento também. Eles começaram a ser implementados a partir de 86. Então, assim, o hospital numa determinada cidade se especializava. Vamos supor, em Campinas. O Boldrini se especializou em hemofilia. O Boldrini era um hospital de câncer. Sim. Só que o que acontece? Começaram a chegar pessoas com hemofilia porque não havia outros locais para se tratar. E a doutora Brandalize, que era a proprietária do hospital e a diretora, ela acolheu. E ela especializou o Boldrini nesses hemofílicos. Ela foi acolhendo e foi adaptando o hospital. Então eles foram uma referência. Aqui em Minas, eu fui para vários hospitais, até que fosse criada a Hemominas. Aí depois que eles implantaram, né, o modelo de hemocentro, com os hemocentros como centro de tratamento, que tinha um tratamento com os profissional. Aí foi mais ou menos um padrão de tratamento, né? Apesar que a gente sabe que o Brasil é muito grande, tem umas diferenças, mas existe esse modelo de padrão. Eu Aí acho que assim, uma... tudo na hemofilia é muito novo, né? É tudo muito novo. De uma certa forma. E você estava falando, eu fiquei lembrando que quando eu fui pesquisar a respeito, procurar saber, porque até assim, quando você fala hemofilia, a maioria das pessoas não sabe o que é. Nem os médicos. Muitas vezes você vai no pronto-socorro. Ou te pergunto se você faz hemodiálise. Sim, se você faz hemodiálise. Já quase se você faz transfusão. Já quase me convenceram. Uma senhora, ela foi tão insistente que ela quase me convenceu. Eu falei, não, hemofílico não faz hemodiálise. Faz sim, você faz hemodiálise, você tem que fazer. Por isso que você está desse jeito, você tem que fazer. Mas ela insistia tanto que, por fim, assim, eu estava quase aceitando aquilo. Você quase tipo assim, quase que ela me convenceu. Então, assim, o desconhecimento é muito grande. Às vezes a gente chega no médico, o médico te olha assim e ele te pergunta. Você está precisando de ajuda? E o médico te pergunta. Você fala, nossa, tô encrencado aqui, né? Não, eu lembro que algumas vezes eu fui socorrer o Jorge por algum motivo. E aí eu ressaltava, né? Porque até então eu tinha dúvidas do que podia ser usado, o que não, né? Eu ainda não sabia. E aí eu falava, olha, ele é hemofílico. E aí o médico olhava para mim com aquela cara de interrogação e eu falava, caramba, eu vou ter que explicar para o médico o que é hemofilia. E aí, conversando com as médicas dele, elas foram me dando cartinha, assim, do que era medicação que não podia usar, da questão da intramuscular, né? Que é mais um caminho longo, né? É um caminho longo, porque você vai pegando as informações aos poucos. Mas quando eu fui pesquisar a respeito, né? Porque assim, o hemofílico mais famoso que a gente conhece, eu acho que é o Renfrew. E eu lembrava, como eu gosto muito de história, lá do Alexei, do czar da Rússia, né? Eu tinha, assim, muito longe na minha cabeça.
E aí eu lembro quando eu fui pesquisar tal, aí eu vi que o Renfio, eu não lembro se o Bentinho, faleceram também. AIDS, Eram tal. três irmãos, era o Enfio, o Betinho e o Chico Mário. O Chico Mário era compositor. Betinho foi o sociólogo, né, que fez a campanha Cidadania contra a Fome, e o Enfio era cartunista. Eram três irmãos. Eles eram Então, eu mineiros, sei. os três. Agora você imagina, você com o Jorge aí, imagina a mãe com três, na década de 80. Isso foi porque essa mãe não passou. Gente, ela devia tomar remédio para controlar, porque não é possível. E aí Mas então, eles acabaram se contaminando, né? e aí eu fui ler a respeito da contaminação, quando teve a explosão da AIDS, que não era AIDS, né? Acho que era SIDA que chamavam, né? Tinha um. Uhum. No começo eles deram esse nome Síndrome. da Sim, imunodeficiência adquirida. isso mesmo. E aí o que acontece? E eu lembro que eu li assim, que a população hemofílica, ela foi dizimada. Eu lembro que eu li isso e eu falei, meu Deus, E né? assim, a pessoa toma um susto, né? E o problema é esse, que algumas informações são antigas, a pessoa pega aquilo e toma um susto, né? Como um susto. E aí, Existe material ainda que fala que hemofílico faz tratamento com transfusão de sangue. A pessoa acessa a internet, vê isso, quer dizer, é uma informação completamente errada. né? E aí o que acontece? Eu lembro que eu, como mãe, quando eu recebi o diagnóstico, e olha assim, eu tive que batalhar muito, a gente já conversou, né? Você me contou a história da sua mãe também. Tive que batalhar muito atrás desse diagnóstico, porque eu sabia que meu filho tinha alguma coisa, mas eu não sabia o que era. Uhum. E quando eu consegui, você leva aquele susto. Eu falei, meu, ele não vai poder mais fazer nada nessa vida, né? E eu lembro que a médica olhou para mim e falou assim, vê se não surta, viu, mãe? Daqui a pouco você não deixa mais nem o menino andar. Só que você olha para uma criança de 1 ano e 3 meses, que tá toda roxa, cheia de hematoma, né? É E aí, difícil. mãe não coloca assim, ele vai cair, mas tem fator. Mãe fica assim, ele não pode cair, ele não pode isso, ele não pode aquilo. E aí, eu aprendi tudo muito na marra, porque assim, aí o Jorge caiu mesmo, bateu cabeça mesmo. Eu falo que eu já fui para o hospital de todas as maneiras, de ambulância, de carro, de ônibus, de tudo que Eu acho que você isso aí é mais imagina. ou menos, isso aí também eu já passei, viu? Só de Eu cavalo e só, bicicleta, não, de bicicleta eu já fui. Meu pai já me levou na garupa. Só de porque cavalo se mesmo. você fosse pedalando era Só de longe. cavalo mesmo que não teve. Mas de bicicleta foi. De táxi. Eu só não fui a pé, não vou dizer que eu só não fui a pé, porque é longe. Não, Uma das sortes que meu pai trabalhava, a empresa ajudava muito. Então, assim, às vezes eles pagaram, chegavam a pagar táxi, aí meu pai depois ia pagando, né? Eles dividiam a vida. Mas, assim, teve época que foi na correria mesmo. E eram muito bom. 200 quilômetros, né? Era uma Eu não corrida sei, maluca. eu preciso perguntar pro meu marido quanto que dá daqui. Mas não é próximo, não, porque eu moro em Cotia e o Hospital São Paulo fica na Vila Mariana, mas lá pro centro de São Paulo, pertinho não é. É, E pertinho não. antigamente, quando eu descobri, a gente morava mais longe. Porque a gente morava em Calcaia, que é bem mais para trás de Cotia ainda. Então, você imagina. Mas sabe que eu fico pensando às vezes que eu acho que toda a família de hemofílico, a gente tem um impacto muito grande na família toda. Uhum. Eu acho que em relação a emprego, né? Porque assim, diversas vezes que eu tive que me ausentar de trabalho, essas coisas, por causa do Jorge, e no outro dia você chega, o chefe tá com o bico desse tamanho, né? Eu entendo. E porque aí as pessoas olham para ele e falam, mas esse menino não tem nada. Mas não tem como você falar, meu, Porque a sabe? hemofilia é invisível. Muitas vezes eu chegava no pronto-socorro em Belo Horizonte e as pessoas ficavam assim, mas por que esse rapaz está passando na frente? Porque às vezes, vamos supor, era no músculo de pessoas. Então, assim, Sim, era uma coisa interna, a dor estava me matando, mas não aparecia. sim. Então as pessoas, pô, ele tá normal. É normal, todo mundo olha o Jorge e fala, sabe? Uma coisa engraçada que me aconteceu uma vez, eu tinha uma palestra em Brasília. E foi no Dia Nacional do Hemofílico, foi no dia 4 de julho, acho que foi em 2011 ou 2012. E eu tive uma hemartrose no tornozelo.
Só que ela já estava assim, a artrose ela dói, mas ela vai começando a melhorar aos poucos. E eu estava de muleta. Mas quando dá artrose, você não apoia o pé. E à medida que ela vai melhorando, você consegue apoiar. Então eu estava apoiando, mas ainda doía. E eu fui com a muleta. Cheguei no aeroporto, hora eu andava com a muleta, hora eu andava com o pé apoiado. Quando doía, eu tirava o pé. Na hora que eu fui passar lá Detector. não é alfândega, né? Porque é nacional, não é alfândega, eu sei o nome que fala. O cara olhou aqui e falou, esse cara anda com a muleta, ele tá andando normal, mas tá com muleta, que negócio é esse? Tem alguma coisa estranha. Aí ele perguntou, você anda sem muleta? Eu falei, expliquei pra ele qual era meu filho, que ele trouxe todo ele falou, tá, então espera aí. Pegaram a muleta de madeira deles e me deram, pegaram a minha. Desmontaram a minha muleta toda. Talvez você tava Olharam a levando muleta pronta. toda. Aí depois ainda não ficar satisfeito. O senhor poderia tirar o sapato? Isso você sentado no sofá no saguão do aeroporto. Tirei o sapato, eles olharam, pediram desculpa, aquele negócio todo. E o mais curioso é que o fator é um pó. E do fator mesmo, eles não desconfiaram nada. Eu pensei, poxa, mas que povo mais maluco, velho. O que tinha que desconfiar, não, eles não desconfiaram. E o pior Porque o meu é que a maior gente tem medo sempre medicação. foi. O meu maior E o medo pior sempre é foi que o fator. Né? Eles e o pior é ficaram que a com gente ele. tem medicações. A gente tem medicações que reagem como cocaína, né? Que elas reagem lá. Elas... Aí aqui depois, assim, a gente riu muito depois que a gente passou ali, né? Mas assim, são as coisas assim, que as pessoas não entendem. Não, eles não entendem. É que Paga nem, de ó. estacionamento para deficiente, eu não posso parar, por exemplo. Minha cidade não me deu carteira, mas às vezes eu preciso. Né? Sim, Porque às vezes está doendo, está difícil, mas você não pode usar. é complicado, né, Marcos? Porque, assim, essa questão, o hemofílico, muitas vezes, ele não é considerado deficiente se ele não tiver sequelas. Uhum. Que uma vez eu fui ver atrás de correr da carteirinha do ônibus, porque a gente ia, Uhum. inicialmente, a gente ia 3 vezes por semana ao hospital, mais as intercorrências. Uhum. E aí a minha médica explicou, ela falou, olha, Anitta, eu posso até fazer a carta, só que São Paulo só aceita se ele tiver sequelas, né? Uhum. Então, se ele tivesse alguma lesão permanente por conta da hemofilia. Do contrário, ele não Não. entrava no rol dos benefícios do cartão. Eu falei, gente, mas sabe? E o hemofílico, eu acho que ele vive muito nesse meio termo, né? É. De Porque, ter de uma... certo modo, com a medicação você tem uma qualidade de vida, mas você não deixa de ter certas complicações. Sim, Né? você acaba O dia que tendo você certo. está com hemorragia, você está com dificuldade para locomoção. Você com a Sim, criança pequena, se você puder parar numa vaga para deficiente, às vezes ele não está andando, você tem que carregar. Eu já vi mãe falar que teve que carregar a criança no colo de 3 anos. Quer dizer, ela sim. não podia parar na vaga de deficiente porque não é considerado, mas ela teve que carregar a criança até a emoção. Então, Olha, eu assim, é lembro complicado. muito quando eu e o Jorge a gente ia de ônibus, de metrô, ou que a gente pegava vários ônibus, metrô, até o hospital, e eu entrar com ele no colo, isso ele já com 2, 3 aninhos, eu ter toda aquela preocupação, com medo de ter um solavanco, alguma coisa, ele cair, ele se Uhum. machucar, e fora todo outro risco que você tem, e você tem que estar lutando pelo lugar preferencial. Porque É, quem que ia ver ele no meu colo e imaginar a situação dele, é. né? Ninguém E imagina. às vezes as pessoas até falam, né? Poxa, mas esse menino tão grande. Já falaram isso com a minha mãe, quando eu era pequeno. Falam, Ela conta isso. Poxa, esse menino tão grande, esse menino não anda, não? ser mãe de hemofílico é um negócio muito complicado, É viu? Porque a estranho. gente acha que Não, ser você hemofílico vive, também é estranho, né? No geral, mãe de hemofílico é uma coisa muito estranha. Eu já acho é que difícil. assim, eu procuro levar porque já é engraçado. É trágico, mas é engraçado. Então eu já levo pro É, lado do bom humor mesmo, né? Igual você viu meu blog é todo na base da piada, porque o negócio é engraçado. Tem é situações que engraçado. são cômicas. Igual eu, qualquer Ó, coisa que eu corto, sai muito sangue. Uma espinha minha, uma espinhazinha, espinha normal de rosto, se ela estourar, uma vez eu fui trabalhar, entrei no ônibus, uma estava com uma na orelha. Acho que eu dormi por cima dela, aquilo estourou. Só que vai aquele sangramento pequeno. E eu não vi.
entrei no E ônibus, foi só vendo o embora. pessoal me olhando, o povo tá me olhando. Eu falei, gente, será que tem uma coisa errada? Será que eu deixei a camisa do lado avesso? O que está acontecendo? Aí uma senhora virou e apontou para mim assim, ele tá com o lado do ouvido todo sujo de sangue. Aí no que eu Ah, pus a mão, que eu coloquei a mão, minha mão estava suja, toda suja de sangue. Aí eu surtei, né? Falei, o que aconteceu? Eu não sabia, pensei, poxa, tem alguma coisa, mas que coisa é essa? Né? Aí o ponto final do ônibus era na rodoviária. Eu fui no banheiro, né, no espelho, para ver. Aqui você está pensando mil coisas. O que está acontecendo? Pé na orelha, uma coisa que bateu aqui, o que aconteceu? Aí fui no banheiro, olhei, era assim. Aí então, limpei aquilo, fui pro trabalho, e para trabalhar com aquilo. Aí peguei um durex, cortei bem pequenininho, colei aquele negócio. E eu trabalho com criança pequena. Os meninos chegavam, pô, tio Max, o que é isso aí? Não, isso aqui o tio Max machucou. tá E fazendo gambiarra ainda. criança é muito curiosa, né? O pior é Sim. isso. E tinha uma adolescente que era super preocupada, né? Ela estava estudando na época sobre essa questão de biologia, estava estudando sobre hemofilia. Só que para ela, tudo assim, qualquer coisa que eu cortava, ela achava que eu ia morrer. Ela Já chegou tinha que. desesperada. Você não precisa ir para Belo Horizonte, você não precisa ir para casa tomar um fator. E calma, não é assim também não. Aí você vai explicar, acalmar, não é assim também não. É menos um pouquinho. Mas assim, Mas, é bem complicado. mas você vê, né? Ó, você é moderado e sangra muito em corte. O Jorge, em corte, ele não sangra tanto. Nossa, como nem Mas, custa parar. mais trauma, Semanas. mas os traumas dele, assim, de batida, de queda, é um sangramento muito grande que ele tem. É o meu, se eu não fazer o fator, vai direto, vai semanas. Né? Então, eu. Deixa eu ver se teve. Ó, sabe o que eu me lembro? Antes, bem antes do diagnóstico, que com 6 meses aplicaram uma vacina na perna dele e deve provavelmente, hoje a gente sabe, ter pego algum vaso e aquilo sangrou por semanas, né? Só que assim, de um dia para o outro, como ele era hemofílico, virou aquela coisa horrível. Você olhava a perna dele assim, tava toda roxa, inchada, que eu olhei e eu falei, acho que a perna do meu filho tá necrosando. Mesmo sem saber o que fazer, na época tinha convênio, tudo, procurei meu convênio, ele internou, trataram como uma celulite infecciosa. E as hemácias dele, eu acho, estavam muito baixas. Mal sabendo a gente. Fala, Oi. beijos. Pronto, para Ei. de encher o saco. As hemácias dele estavam, acho que, muito baixas por conta do sangramento que até essa altura aí já devia ter uns 3 dias. Sério. E aí o que acontece? O médico pediu uma transfusão e pediu tipagem sanguínea. E ele já era um bebê de 6 meses, ele já estava todo furado, todo, né? E, vamos pegar a veinha no pé para fazer a tipagem. Nossa. Quando furaram o pé, conseguiram colher a amostra para mandar para o banco de sangue. Esse pé não parava mais. E esse menino com 6 meses, ele chorava. Eu acho que quanto mais ele chorava, mais sangrava. Eu sei que nós sujamos o lençol do hospital, chamei as meninas da limpeza, sujou o chão, sujou o pano de chão, mas foi sangue aquele dia. E eu me recordo que dessa vez foi uma vez que demorou muito, muito, muito para parar o sangramento. Provavelmente pegou um vaso. E a gente não fazia ideia, né, de nada disso. E eu acho muito engraçado. Hoje é engraçado, né? Uhum. Quando o sangue chegou, eu surtei. Isso, né? Aí eu comecei a tremer e eu falei para o meu marido assim, já era quase de noite, estava acabando a hora da visita. Eu falei para ele, você vai na administração e você vai falar que você vai passar a noite comigo, porque eu não tenho condições de ficar sozinha aqui hoje. Eu fiquei apavorada. E aí, acho que tinha que correr dentro de 4 horas, se eu não me engano, foi 80 ml da parte que é a parte vermelha, né? Uhum. E aí eu sei que chegou uma hora que assim, fizeram tudo tal, e aí eu virei para alguém e falei assim, enfermeira, alguma coisa, eu falei, pode dar alguma reação? Pode, várias. Nossa Senhora.
Eles falam assim, na Você- lata, né? Falam assim. Eu lembro que eu saí e tinha um caminho assim que você virava e ia dar no consultório onde estava atendendo o pronto-socorro, né? Uhum. Eu dei o Jorge no colo do meu marido e falei assim, e saí sem. Entrei dentro da sala do médico e falei assim, doutor, eu tô internada com meu filho, expliquei toda a situação e eu lembro que eu olhei pro médico e falei assim, estou apavorada. Aí ele falou assim pra mim, se acalma, mãe, eu tenho mais uma criança para atender, daqui a pouco eu vou lá e vou ver vocês. De fato, depois ele veio, conversou, tudo, e eu comecei a perceber que durante a transfusão de meia em meia hora eles vinham checar Uhum. respiração, diversas, né? E tá, e eu sei que quando. Eu acho que foi o dia que eu tremi mais na minha vida. Eu acho que eu tremi essas 4 horas inteiras. Mas é Aí, um susto. quando terminou, no dia seguinte, o pediatra que veio avaliar ele, né? Eu falei com ele, doutor, o sangue pode dar alguma reação? Ele falou, mãe, se fosse, era durante a transfusão. Agora já não dá mais nada, fica Uhum. tranquilo. E de fato eu percebi que o Jorge ficou mais espertinho, ficou melhor depois disso. Mas eu acho que eu fiquei meio com trauma de transfusão de sangue até hoje. Você acredita que eu tenho pavor de Uhum. um dia o Jorge sangrar a ponto de ter que receber sangue de novo? Porque para Mas mim foi uma hoje, situação bem. provavelmente, assim, a probabilidade disso acontecer é mínima, com o tratamento que a gente tem hoje. Agora, você falou uma coisa interessante. Você falou que depois que ele tomou sangue, parece que ele ficou mais forte. Você já Foi. observou que depois que ele toma um fator, ele fica mais elétrico? Nem me fala isso. Eu Algumas já mães já vi me isso. comentaram isso, já me perguntaram isso. Mas ó, é por isso que eu falo que tem que ser estudado. Você dá fator dele, gente, ele está rodando dentro de casa. Outro dia eu falei que ele é um liquidificador, só que sem tampa. Sabe? Sai Eu, girando e observe, jogando. eu observei isso em mim também. Parece que me dá mais energia. E as mães já me perguntaram isso. Não, Porque, de eu certa observo forma, sim. é alguma coisa que falta na gente, se a gente coloca, dá uma reação positiva. Né? Eu brinco que a gente é Eu meio já, vampiro, né? eu falei, gente do céu, como é que pode? Eu observei já isso no Jorge. E tanto que, assim, algumas vezes que não houve como, por conta de trabalho, alguma coisa, a gente sabe que a recomendação não é fazer à noite, é Uhum. fazer durante o dia. Mas teve dia que não teve jeito e vamos fazer de Tem noite. vezes que não tem jeito. Meu Deus do céu, o que esse menino fez de noite? Aí você não dormiu, né? Aí foi a noite inteira, maratona de Jorge, a noite inteira. Não, e ele conversa, ele brinca sozinho, ele imagina as coisas. É uma energia que do natural você já não acompanha. E depois que toma o fator, realmente eu observo isso mesmo. Que ele fica muito mais elétrico. Mas é realmente. Então, Max, e me fala como que foi a sua vida escolar. A minha vida escolar foi bem complicado, né? Porque naquela época era difícil. Minha mãe, assim, ela é super, acho que um pouquinho igual você, ela é super assustada. Meu pai já é mais tranquilo. A minha mãe ia no recreio. Até o segundo Nossa, ano, ela ia no recreio. Que ela custou tomar coragem de deixar. E ela ia, a sorte que eu morava perto, era uns 3 quarteirões. E assim, de ó, certa modo, eu achava aquilo o máximo, né? Eu era o único menino que a mãe levava merenda para ele. Né? Ela levava merenda, ficava lá, a gente batia papo, era gostoso. Até o segundo ano era gostoso. A partir daí e eu já depois já comecei a era querer, vergonha. eu já queria ter liberdade. Não, eu queria ter liberdade. Eu queria. Aí ela passou a não ir no recreio, mas voltar sozinho para casa, apesar de que eram 3 quarteirões, ela custou, demorou. Porque a gente entende, realmente para a mãe é difícil. Você não pode ter superproteção, mas o cuidado ele tem que existir realmente, porque é uma criança que tem uma dificuldade. Mesmo com a profilaxia, mas vamos supor, uma criança que faça profilaxia 2 vezes por semana, a vida do fator ela é de 72 horas, não no máximo, né? A partir de 24 horas ele começa a cair. Então, Sim. assim, se ela faz 2 vezes por semana, ela não está 100% protegida esse período inteiro. Ela tem uma proteção. Mas se ele tiver um acidente mais grave, pode dar um problema. Então, assim, alguns cuidados são necessários, não super proteger.
Igual algumas mães colocam um EVA no chão, coisas simples assim, são benéficas. Mas aí, assim, aos poucos ela foi liberando, né? Algum pouquinho, a gente fez uma coisa escondida assim também, de vez em quando. Olha, Agora tem ela sabe, agora roça. ela sabe, né? Agora ela sabe. De vez em quando a gente faz umas coisas, aprontava umas Ó, escondidas. eu tenho duas pessoas. Ó, essa Catiane Oliveira agora que entrou, ela foi, ela que cuidou do Jorge na creche. Ela é minha colega, minha amiga, ela é minha colega de trabalho e ela cuidou do Jorge na creche. Então ela levou muito susto junto comigo, né? As Como professoras ela era também minha, passam susto, né? como ela era minha amiga, Mary Lúcia, que está aqui também, acompanhou o Jorge, minha amiga, trabalha junto comigo aqui na creche. Eu Como tenho ela uma acompanhou o Jorge professora junto. que até hoje, quando Isso. ela me encontra, ela relata as coisas que aconteciam. Então, menina, e assim, elas passavam como elas viam, escutavam eu falar, então elas já estavam um pouco mais familiarizadas com tudo. Então era assim, se ela achasse que tinha alguma coisa errada, ela já me chamava para ir olhar. Anitta, vem dar uma olhada aqui, ver se está normal. Eu lembro de uma coisa muito engraçada, que eu dizia que o Jorge não gostava de parquinho. E aí, quando ele foi pra creche, eu fui descobrir que ele não gostava de parquinho para ele, era eu, não era ele. Faz sentido. Porque assim, né? E aí eu lembro que um dia eu tava com a Mary Lúcia no parque e ele foi para brincar e eu já fui atrás, porque você vai cair, porque ela falou para mim, deixa cair, deixa, depois a gente vê o que faz. Às Deixa vezes uma cair. queda é necessária, né? A criança Mas tem que fala ter essa isso, noção de. É mas fala lógico que isso é pro amor de difícil, é Deus. lógico que é difícil. Eu acho que hoje eu consigo trabalhar melhor essas coisas, mas Eu falo durante assim, que tem que ser mais ou menos segurança de presidente da República. Sabe como é que é a segurança do presidente da República, do presidente dos Estados Unidos? O segurança ele dá total liberdade. Mas ele fica de longe, se observando, se ele vê que tem qualquer perigo, ele corre. Então, assim, você tem que dar aquela liberdade. A minha sobrinha, acho que eu, um pouquinho, eu transfiro o que eu vivi de hemofilia, apesar dela não ter uma coagulopatia, eu transfiro isso para ela. Eu sou super protetor. Aí eu me vigio. Então, assim, eu fico de longe, observando. Se eu ver que tem uma coisa de perigo, eu já aproximo. Se eu ver que ela vai machucar, eu corro. Então, assim, mas né? sabe, Porque a criança tem que ter liberdade, né? sim, mas sabe o que eu acho? É, a gente, mãe de hemofílico, a gente precisa aprender a dosar muito isso. Quando eu vou nos encontros, nas festas, nas coisas que eu encontro outras mães, eu me acho até tranquila. Uhum. Tem mães piores? Tem mães piores, eu me acho tranquila. E porque assim, com a vivência também eu aprendi que às vezes quanto mais você protege, pior é. Uhum. Quer fazer Às vezes escondido. você tá tentando segurar para não cair, aí tem uma queda mais feia do que se tivesse caído sozinho, E se né? você segura, quando ele estiver sozinho, ele vai querer aproveitar, espontar o que ele não. Né? Aí eu, sabe, eu comecei a dar uma, né, dar uma É aliviada. interessante, igual eu te Mas, falei, o meu pai, ele era o contrário da minha mãe. Ele tinha os medos também, mas ele dava segurança para que eu tivesse a liberdade. Vamos supor, ele via o que era risco e ele me passava o que era risco e ele minimizava esses riscos, né? Igual às vezes a gente ia acampar, a gente ia descer alguma coisa lá, ele me amarrava na cintura dele, se ele caísse, ele ficava preso nele, machucava. Então, assim, com ele eu tinha mais liberdade. A gente ia pescar, ia acampar. Quando a minha olha, mãe estava perto, ela não deixava de jeito nenhum. não deixava por nada. Não, eu acho que eu já consegui dar uma liberada boa no Jorge, viu? Aí Igual agora ele tá numa. uma vez eu convenci ela a me deixar navegar num caiaque na lagoa. A gente acampava muito no final de semana. E Jesus! por maus pecados, como diz aqui em Minas, o caiaque estava furado. Geralmente Ai, o meu caiaque, Deus. quando ele vira, ele dá um giro e volta na posição que o Aham. embarcado está. Só que como ele estava entrando água, ele começou a pesar. E eu E aí ele senti que ele falou, estava adernando. E eu comecei a voltar. Só que no ele virar, ele não voltou. Então eu fiquei ai, meu preso, afundado, a boia não deixava eu sair e a perna ficou presa. Eu tive que fazer uma Deus. força muito grande para sair. Mas assim, para mim estava tranquilo, estava de boa, que para mim era aventura. Quando eu saí assim, que eu olhei minha mãe na margem lá na praia,
Ela tava fazendo um escândalo. Eu falei, agora não sei se eu fico aqui, porque eu vou passar o mico na hora que eu chegar lá, se eu vou pra margem. E aquilo na hora, não senti nada. Mas a perna deu uma distensão no músculo, que deu um sangramento. E aquilo começou a doer, eu fui segurando, que se eu falasse, o acampamento acabava. Mas quando nós chegamos em casa, na segunda-feira, eu quase que não consegui sair do carro. Daí pra lá já não andei mais. Aí foi de ambulância pra Belo Horizonte. Nossa. Então, assim, mas assim, às vezes a mãe tá certa, né? Ela não queria deixar, mas eu começo, mãe, deixa. É que a insistência é tão grande. É. E a gente não arrepende. O problema é esse, a gente não arrepende. A gente pensa, poxa, eu tô aqui de estaleiro aqui com o pé pra cima, mas valeu a pena, viu? Às vezes a gente quer aprontar aquele negócio, a gente apronta e a gente se ferra, mas a gente fala, poxa, mas valeu a pena. Valeu a pena. Eu tô aqui de molho aqui na cama uma semana, mas valeu a pena. Valeu a pena. Ai, Jorge, não escute isso. Não faça isso. No último encontro lá do Dia Mundial da Hemofilia, que eu fui o ano passado, né? Tinha um rapaz de uns 26 anos e ele tem uma sequela de uma hematrose, né, no joelho. No joelho ou no tornozelo, agora eu esqueci. E aí ele contando pra gente, ele falou, sabe o que foi isso? Ele falou assim, que a minha mãe, Dona Carmen, não deixava jogar bola de jeito nenhum, que ela morria de medo da ter uma hematrose. O que eu fiz? Fui jogar escondido. Nossa Senhora. Aí foi jogar escondido, machucou, sangrou, não queria falar nada, porque não queria admitir. Foi jogar escondido e acabou com a sequela. E ele falou assim, pensa que eu me arrependi? Não me arrependi. E a gente, que era mãe, olhava para ele com a vontade de ir lá dar uma surra nele e fala, como você ainda fala um negócio desse? E o futebol no Brasil é muito difícil, né? Porque eu nunca gostei de futebol, mas no geral é um esporte nacional. Sim. Né? E as crianças querem mesmo. Hoje até é possível com a profilaxia, né? Até 2010 para trás era quase impossível. Hoje já é possível. Hoje as crianças podem fazer uma série de atividades que na minha época era impensável. Eu tenho um rapaz também que eu conheci que ele falou que quando ele era criança, e ele é moderado, que durante a educação física ele ficava sentado assistindo. Ele ficava com tanta raiva, porque o próprio professor não deixava ele fazer, porque também não tinha conhecimento e não sabia como. E o professor tinha medo também, né? Porque se machucasse, seria responsabilidade do professor. E aí aí hoje, ó, como é, né? Hoje ele é professor de educação física, né? Dá aula daquele negócio lá, spinning, da bicicleta, né? Ele dá aula de spinning, não sei o quê. Ele fala que ele percebe o dia que ele exagera, que ele tem que pegar mais leve, que ele vai precisar de fator. Mas ele falou para mim, ele falou, Anitta, foi de tanto. Você não pode fazer educação física. Eu via todo mundo fazendo. Aí ele falou assim, aí eu não fazia educação física, mas na hora de voltar da escola, a gente brigava e saía no murro. E aí... Não resolvia nada, né? Era pior. Não resolvia nada. Mas assim, até 2000, quando surgiu a dose domiciliar, até a fisioterapia em si era difícil. Quando você fazia fisioterapia, dava sangramento. Por um lado, você precisava da fisioterapia, por outro, dava sangramento. E na minha época, a educação física era futebol. Os meninos jogavam futebol e os meninos jogavam vôlei. A sorte eu não gostava de futebol, mas os meninos, meu filho, que gostavam de futebol, ficavam uma arara com aquilo, ficavam injuriados com aquilo. Então dava de boa, os né? meninos ficavam tirando onda com a minha cara, né? A gente joga futebol, a gente tá jogando futebol, né? Eu falo, vocês estão jogando futebol, tirando onda, né? Vocês jogam futebol e as meninas jogam vôlei na quadra de lá, né? Eu fico lá tomando Coca-Cola com meu Walkman, lá vendo os meninos jogar vôlei enquanto vocês estão suando aqui, tirando onda, né? Então não foi uma coisa que te incomodava tanto, né? Agora tem meninos que isso... Mas ó, pra você ver, né? 2018 que o Jorge ficou internado, tendo... Como é que chama? Enterorragia. Hoje ficou com enterorragia. E eu quase louca, me descabelando, consultando o Google. Né?
Eu já achei que ele tava com diverticulite, doença de mel. E, na verdade, na verdade, ele só tinha pego uma verme de cachorro. Eu acho que o maior problema é esse, a gente não saber o que tem. Porque até o momento que você descobre o que é, fica tranquilo, mas você não sabe, você pensa mil coisas. Você pesquisa na internet, você começa a pensar, o que está acontecendo? Eu tive agora há pouco tempo uma distensão no psoas. A gente tem não sei se você vai falar no músculo ileo-psoas. Ele é o maior músculo do corpo. E é um dos que dá uma das piores hemorragias na hemofilia. Ele pega na região do quadril, por ali assim, ele é considerado o músculo da alma, porque ele é o músculo que dá o equilíbrio no corpo. A primeira vez que eu tive uma hemorragia nele, o principal sintoma é o sintoma de anzol. Porque você não consegue ficar com o corpo ereto, você fica encurvado. A primeira vez que eu tive ele, eu não sabia o que era. Eu só sabia que começou a doer, a dor foi aumentando, eu não conseguia ficar com o corpo ereto, eu tentava ficar em pé, não conseguia. Eu imaginei hemorragia na coluna. E aí você pensa, de implicações de hemorragia na coluna. Até eu chegar em Belo Horizonte, no outro dia, o médico falar que aquilo era hemorragia no músculo, explicar o que era, te passa mil coisas na cabeça. Agora, há pouco tempo, foi em fevereiro, eu fui em Belo Horizonte, e quando eu vou em Belo Horizonte eu ando muito. E eu peguei uma ladeira, uma subida, lá no Belo Horizonte tem muita ladeira, né? Acho que eu forcei muito e deu uma distensão no músculo psoas. Ele já é um pouco atrofiado dessa hemorragia. E aquilo começou a doer e eu não sabia o que era. Eu sentava, eu não conseguia ficar sentado porque doía aquele negócio todo. Aí eu ia marcar uma consulta na segunda-feira. Isso foi na quinta-feira. Aí meu pai levou minha sobrinha na aula de teatro. Quando deu uns 15 minutos, a professora dela ligou para buscar. Porque tinha os primeiros casos de coronavírus aqui, e a prefeitura ia fechar tudo. Aí minha consulta acabou. E em Belo Horizonte também estava difícil pra caramba. Né? E eu fiquei naquela, fiquei de fevereiro até março com aquilo na cabeça. O que estava acontecendo? O que estava acontecendo? Aí você pesquisa na internet, você vê um monte de coisa, problema de coluna, hernia de disco, e você, poxa, eu tô com isso. Aí você vai pesquisar outro negócio lá, não, eu tô com isso aqui. Aí eu tive a ideia lembrei do Éder, Luciano da Hemominas, que é fisioterapeuta, ele sempre falava, mas se precisar, me dá um toque, a gente ajuda. Mesma distância. Aí mandei um WhatsApp para ele. Aí a gente conversou, passou assim, então falou, não, você tá com a distensão no músculo, e você tem que fazer repouso. E eu, em vez de fazer repouso, eu pesquisava na internet, mandava fazer esse exercício, eu fazia. Mandava fazer aquele exercício, eu fazia. E o negócio tava piorando. Ele falou, Max, você tá com a distensão, você tem que fazer repouso. Falei, pô, agora que você me fala isso. Agora aí que eu já fazer repouso e começou a melhorar. Aí eu consegui, em Belo Horizonte, meu pai me levou, aquela operação de guerra, né? Levei água sanitária, sabão, aquele negócio todo. 200 quilômetros, né? E aí, sempre a gente vai passeando, né? Quando eu vou de carro com meu pai. Ele para em todas as paradas, são as paradas muito... Foi aquela viagem que a gente foi, assim, um tapa, 200 quilômetros sem parar. Só paramos uma vez para ir no banheiro, mesmo assim, operação de guerra. Fui na Hemominas, peguei o fator, né? A médica liberou duas doses dobradas. Passei nele lá, ele me avaliou. Peguei os remédios para dor e voltei. Assim. Foi uma viagem de 200 quilômetros, ida e volta. Imagina o cansaço que deu. Daí agora sim, eu peguei fator para uma quantidade que até agora ainda tenho ainda. Você faz só sob demanda, né? É. Porque no meu caso, eu fico assim, às vezes eu fico 6 meses sem hemorragia. Igual agora, acho que até a dona hemofilia tá cooperando aqui, né? Porque ou ela fugiu do coronavírus ou ela tá cooperando. Ela entrou de quarentena. Ela entrou de quarentena. Tem mais de um mês que não dá hemorragia nenhuma. Eu já cheguei a ficar 1 ano sem ter hemorragias graves. Tinha assim, topava o dedo numa quina, o dedo inchava, mas coisa mínima. Mas eu fiquei assim 1 ano, eu esqueci que eu era hemofílico. Aí assim, minha hemorragia, minha hemofilia assim, do nada. Aí um dia eu tava com a minha mãe, a gente tava lavando a calçada. Eu era criança, eu tava no 7º ano da escola. E eu tinha esses calções de nylon, esses né, que pode molhar, tomar banho. Minha mãe jogava água em mim, fazendo brincadeira, né? E eu fazia xixi ali. Meu urina é clarinha, né? Ela nem notava, ela nem notava. Só tem que ter uma hora que aquilo, o chão ficou vermelho. Era a primeira hematura que eu estava tendo. A hematura, para quem não sabe, é hemorragia no sangue. Dá alguma coisa no rim que dá hemorragia.
Minha mãe desesperou na hora. Vai pra dentro, toma um banho quente, deita na cama. Chamou minha irmã, liga pro seu pai, pede pro seu pai vir do trabalho pra casa. Mas você tá com hemorragia, eu nunca vi isso. Aí meu pai veio do trabalho, correndo. Aí me pega, leva no médico, o médico olha. Pô, não sei o que é isso, leva para Belo Horizonte, vai para Belo Horizonte. Aí chega lá que o médico vai falar, não, isso é hematuro e tal, tem que avaliar a causa. Aí fez aquela rotina de exames e tal, era coisa normal da hemofilia, né? Depois disso, eventualmente vinha. Às vezes eu ficava uns 6 meses, dava, fazia fator, parado. Mas assim, é aquele negócio, até a gente descobrir o que é um sufoco enorme. E é igual você falou, envolve a família inteira. É a Porque família toda. quando eu tinha problema aqui, que eu ficava internado aqui no hospital aqui perto, às vezes eu mandava vir fator de Governador Valadares para outra cidade que tem uma unidade de Hemominas, às vezes eu conseguia ficar internado aqui e o fator vinha de lá, né? A minha mãe e a minha irmã dormiam no carro de estacionamento do hospital. Sim. Não vinha para casa de jeito nenhum. Meu pai, não, eu deixo o Marcos aqui no hospital, ele dá uns 50 quilômetros mais ou menos. Eu deixo o Marcos aqui no hospital e rapidão eu levo vocês em casa e volto para ficar com ele à noite. Quem disse que elas vinham para casa? Não, a gente não arreda o pé daqui, vamos ficar, família unida, fica todo mundo unido, ficava lá. Então, Mas, sempre olha, teve muito essa... Isso ajudou muito também. quando o Jorge ficou internado em 2018, a última internação dele, que foi, né, essa vez agora, o Joaquim tinha... Ele não tinha um ano ainda, acho que ele tinha uns 10 meses. Agosto, setembro, ele tinha 11 meses. E eu, como mãe, né, na hora... Porque, assim, ele teve enterorragia, que é o sangramento intestinal, né? Ele fez a melena, que quem não sabe é aquela fezes, são as fezes negras com sangue. Eu lembro que a hora que eu abri a porta do banheiro, que eu vi aquilo, eu quase desmaiei. Surtou. E aí meu marido perguntava, o que foi? O que foi? E eu falava, é melena, é melena. E ele, o que é? Falei, ele tá sangrando e tal. E aí fomos agilizar, vamos pro hospital, eu botei a roupa, não sei o que, não sei o que. Ele falou, mas pra onde você vai? Eu falei, eu vou pro hospital? Ele falou, não, você vai ficar em casa. Eu vou levar ele pro hospital e você vai ficar, porque o Joaquim é pequeno, né? O Joaquim tem 11 meses, o que você vai fazer no hospital? Não, eu também vou. E aí ele bateu o pé, que não, que ele dava conta. Ele falou, não, eu vou levar ele lá sozinho, Anitta, daqui a pouco a gente tá em casa. Olha como mãe é. Eu entrei dentro do quarto e lembro que eu peguei um travesseiro e falei pro Jorge, toma, vai deitadinho. Olha, porque deitava. E acabou, que quando chegou lá, e eu com o Jorge e a Júlia em casa, ficou internado. Primeiro era observação. E passou um dia, e passou 2 dias, eles não vinham para casa. E eu comecei a entrar em desespero. E eu ligava toda hora, e eu queria trocar, eu ir para o hospital. E que o meu marido viesse embora. E ele falava, não tem sentido, né? Nem precisa mais de você agora, tá tudo bem aqui, né? E aí ele falava para mim assim, mas eu falava assim, mas e o Jorge? O Jorge tá bem, Anitta. Ele parou de sangrar? Não, então ele não tá bem. O marido é mais tranquilo aí também, né? Geralmente o pai é mais tranquilo. E aí ele contando que... Porque aí o Jorge ficou na enfermaria do Hospital São Paulo, né? No prédio principal do pronto-socorro, e cheio de crianças, né? Outras crianças junto. E o Jorge ia de cama em cama, mexia com as crianças, brincava. A gente adora. E diz que virou uma atração, porque quando chegou a notícia na parte de baixo, que são nas ruas de baixo, o Centro de Hemofilia do Hospital São Paulo, os enfermeiros, que o Jorge é conhecido de todo mundo, o Jorge está internado lá em cima. Diz que eles subiam para visitar ele. Eu vim ver o Jorge está aqui. E aí o hospital é barulho, né? Falação o tempo inteiro. E meu marido disse que a hora que dava 5 minutos de silêncio, o Jorge gritava, ó, o gás! E aí... É bom que a gente leva uma alegria para o hospital também, né? Nossa, aí ele falou assim, aí eu lembro que um dia eu cheguei para visitar eles e levar roupa, né?
E aí eu lembro que ele falou assim, Anitta, vai encerrar a nossa live daqui a pouco, mas aí a gente volta, viu? Eu lembro que ele falou assim, Anitta, o Jorge tá achando que ele tá no restaurante. Eu falei, por quê? Porque ele vai no carrinho que vem a comida e é uma sobremesa para cada um. Ele quer uma gelatina, ele quer um arroz doce. Acho que eu era assim também, viu?